Boa noite, turma. Tudo bom com vocês? Hoje eu vou trabalhar com vocês uma revisão de planejamento, que foi o nosso último conteúdo. Então, espero que vocês gostem. Bom, planejamento, né? Nós vamos falar de planejamento, nosso planejamento pedagógico. O que é o planejamento? Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Vamos fazer essa revisão hoje. Então, vamos fazer uma breve introdução. O ato de planejar sempre esteve presente na vida do homem desde os primórdios da evolução humana. Todas as pessoas planejam suas ações, desde as mais simples até as mais complexas, na tentativa de transformar e melhorar suas vidas ou até as pessoas que as rodeiam. Quer dizer, nós planejamos nossa vida desde a hora que a gente levanta, que a gente já tem objetivos, já vamos traçando os objetivos do dia, já vamos nos planejando o que é que a gente vai fazer naquele dia. Então, o planejamento, ele está presente na nossa vida a todo instante, né? Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. Considerações históricas sobre o ato de planejar. Como eu não tinha trazido nada acerca do que seria planejar, eu resolvi trazer aqui alguns autores. Segundo Mengola Santana, o planejar é uma realidade que acompanhou a trajetória histórica da humanidade, como a gente já viu anteriormente. O homem sempre sonhou, pensou e imaginou algo na sua vida. Aqui tem algumas citações. Para Moreto, 2007, o planejamento é fundamental na vida do homem, porém, no contexto escolar, ele não tem tanta importância assim. O planejamento no contexto escolar não parece ter a importância que deveria ter. Pois é, porque muitas vezes os planejamentos são feitos e são engavetados, não são colocados em execução. Gandhi, em 2008, afirma que no mundo capitalista o planejamento passa a ser utilizado pelo governo após a Segunda Guerra Mundial para a resolução de questões mais complexas, porque precisava, nessa época, planejar para poder se reerguer, que estavam saindo de uma guerra. A aceitação do planejamento pelo governo teve uma adesão tão grande que as outras instituições sentiram-se motivadas e passaram a se preocupar com a importância do planejamento, uma vez que ele visava a suprir as necessidades de um comércio em ascensão que exigia uma nova organização. Foi então que o planejamento se universalizou. Na educação, esta realidade também não poderia ter sido diferente, uma vez que, segundo Weiser, 2003, o planejamento de educação também é estabelecido a partir das regras e relações da produção capitalista, herdando, portanto, as formas, os fins, as capacidades e os domínios do capitalismo monopolista do Estado. Então, cada autor tem a sua teoria, né, de como que o planejamento é importante. No início da história da humanidade, o planejamento era utilizado sem que as pessoas percebessem sua importância. Porém, com a evolução da vida humana, principalmente no setor industrial e comercial, houve a necessidade de adaptá-lo para os diversos setores. Nas escolas, ele também era muito utilizado. Inicialmente, como forma de controle nas ações dos professores, de modo a não interferir no regime político da época. Atualmente, o planejamento já não tem a função reguladora dentro das escolas, servindo apenas como ferramenta para subsidiar o trabalho do professor. Qual é a importância do planejamento? Para Moreto, planejar é organizar ações, ideias e informações. Já Gandhi dá a sugestão que se pense no planejamento como uma ferramenta para dar eficiência à ação humana. Porque se nós nos planejamos, tudo que você planeja, né, não que o planejamento não possa ser flexível, não possa mudar no meio do caminho, mas se você se planeja, você já está com seu material pronto, você já chega mais encorajado
para aquela atividade que você vai fazer. Padilha destaca alguns conceitos básicos sobre o ato de planejar. Então, ele fala que o planejamento é um instrumento direcional de todo o processo educacional, pois estabelece e determina as grandes urgências, indica as prioridades básicas, ordena e determina todos os recursos e meios para a consecução de grandes finalidades, metas e objetivos da educação. Aí nós vamos ver também que existe o Plano Nacional de Educação. Nele se reflete a política educacional de um povo, num determinado momento histórico do país, é o de maior abrangência, porque interfere nos planejamentos feitos a nível nacional, estadual e municipal, como vocês devem ter visto, né? Que o PNE realmente influi em todo o modelo que vai sair tanto a nível nacional, tanto dentro das escolas do Estado, tanto no município, ele repercute aí, tem uma repercussão aí. O plano de curso. O plano de curso é a sistematização da proposta geral do trabalho do professor naquela determinada disciplina ou área de estudo, numa dada realidade. Pode ser anual ou semestral, dependendo da modalidade que a disciplina é oferecida. Eu até falei para vocês que nós temos, por exemplo, o nosso plano de curso, né? Porque a gente também trabalha, nós trabalhamos, cada período são 6 meses, então você tem que se organizar naqueles 6 meses. O que você vai trabalhar ali, o que você vai, se vai ter filme, se vai, qual é a sua ementa, se vai ter seminários, estudo dirigido, isso tudo tem que constar. Tem o plano de ensino, que é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou semestre, que também recebe um pouco a mesma denominação. É um documento mais elaborado, no qual aparecem objetivos específicos, conteúdo e desenvolvimento metodológico, aquilo que eu passei para vocês, inclusive, na última aula. Plano de aula é a sequência de tudo que vai ser desenvolvido em um dia letivo. É a sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem numa dinâmica de ensino-aprendizagem. Aí isso é de pilete. E temos também, isso aqui vocês, eu não sei se vocês já estão fazendo, né? Já estão tendo esse conhecimento, e dentro de políticas públicas, né, o projeto político-pedagógico, que é o planejamento geral, que envolve o quê? O processo de reflexão, de decisões sobre a organização, funcionamento da proposta pedagógica da instituição, da escola. É um processo de organização e coordenação da ação dos professores. Ele articula o quê? A atividade escolar e o contexto social da escola. Então, ele engloba tudo. Quando você vai fazer o projeto político-pedagógico de uma escola, todos os envolvidos têm que participar, inclusive a comunidade escolar. É o planejamento que define os fins do trabalho pedagógico. Segundo Schmitz, 2000, qualquer atividade para ter sucesso, ela necessita o quê? Ser planejada. Se você vai fazer uma viagem, você também tem que se planejar, né? Aí você tem que guardar dinheiro, você tem que ver o período que você pode ir e outras coisas. O planejamento é uma espécie de garantia dos resultados. E sendo a educação, especialmente a educação escolar, uma atividade sistemática, uma organização da situação de aprendizagem, ela necessita, evidentemente, de planejamento muito sério, gente. Por isso que o planejamento é sério. Não se pode improvisar a educação, seja ela qual for o seu nível. A gente não pode improvisar. Chegar na sala de aula, vou dar isso, e não tem nenhuma direção, tá? Fica igual um barco, né? À deriva. Aí tem os tipos de planejamento na área de educação. Então, a gente tem o planejamento educacional, o planejamento de curso e o planejamento de ensino. Planejamento escolar dá trabalho? Sim, mas funciona. Então, o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão de atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua também revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Quer dizer, além de tudo, você tem que reavaliar, né? Rever
esse planejamento, fazer uma revisão para ver se realmente você não tem que mudar alguma coisa. Por isso ele é flexível. O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de quê? De pesquisa e reflexão intimamente ligada à avaliação. Ele ajuda nesse momento, né? Motivos para planejar. Nós temos vários motivos para planejar a nossa ação didática, a nossa prática didática. Porque ele organiza, ele dá um senso de direção, ele ajuda a progredir, ajuda na seleção do material e atividades, ajuda a avaliar o grau de aprendizagem dos nossos alunos, motiva os alunos a estabelecer alvos, encoraja o professor. Olha quantos motivos nós temos para planejar. Ficou um slide em branco. Aí nós temos planejamento, uma foto, né? Etapas do planejamento de ensino. Bom, nós já vimos essas etapas. Primeiro, quando você vai planejar, você tem que definir os objetivos que se espera alcançar com o ensino, que seriam os produtos ou resultados da aprendizagem. Ao definir os objetivos, considere que estes devem ser o quê? Claramente enunciados em linguagem simples e correta. Então, nesse momento, nós estamos falando de objetivos específicos, né? Colocados em termos comportamentais ou posso chamar também instrucionais. Isto é, deve esclarecer o comportamento observável que se espera alcançar. Gradual e logicamente relacionados entre si, pois cada objetivo baseia-se no alcance do anterior e prepara para o que se segue. Quer dizer, ele é gradual. Um conteúdo, ele vem, logicamente, relacionado com aquele que já foi trabalhado. Então, tem que ter essa sequência lógica. Ele tem que ser gradual, mas tem uma sequência lógica também. Seleção de conteúdos. O que se deve ensinar para que os objetivos previamente definidos sejam alcançados? Ao selecionar os conteúdos, considere que estes devem ser o quê? Adequados aos objetivos propostos, apresentados com clareza, graduados em ordem de complexidade, relevantes, obedecendo a critérios de abrangência, utilidade para a vida do aluno. Eu sempre falo isso para vocês, o aluno tem que ver significação, tem que ver utilidade naquilo que eles estão aprendendo. Aí a gente tem a escolha dos procedimentos de ensino, né? Que a gente também já falou, que existem procedimentos do professor e procedimentos do aluno. São as ações, processos ou comportamentos organizados pelo professor, buscando o quê? O alcance pelos alunos dos objetivos previstos. As atividades selecionadas devem ser adequadas aos objetivos propostos, ser descritas de forma clara e completa, ser diversificadas e variadas, ser relacionada aos interesses dos alunos, refletir a própria situação da aprendizagem esperada, estar de acordo com o nível de pensamento do aluno, com o nível de desenvolvimento que essa criança tem. E a seleção dos recursos? Recursos a gente também já viu quando nós estudamos métodos, são os meios de que lança a mão o professor para apresentação e desenvolvimento do conteúdo selecionado. São aqueles recursos que nós selecionamos. São facilmente encontrados ou construídos por você e seus alunos. A gente usa tanta coisa, né? Sucata, materiais da escola, adequados às atividades e objetivos propostos e também facilmente manipuláveis pelos alunos. E sem falar que eles são imprescindíveis numa aula, né? A aula se torna muito mais torna-se muito mais prazerosa quando a gente tem algum recurso, mesmo que seja uma história, um livro para contar uma história, um vídeo, que é um recurso, né? Um filmezinho pequeno, né? Que as crianças possam depois trabalhar em cima, uma historinha pode ser, né? Em vídeo e outras coisas.
Elaboração de instrumentos de avaliação. A maneira pela qual o professor pode verificar se os objetivos foram atingidos é através da avaliação. As situações de avaliação devem ser amplas e variadas, de modo a abranger todos os objetivos propostos. Você pode avaliar no início, no meio e no final, né? Aí, para isso, a gente tem avaliação diagnóstica, no início de uma matéria nova, a gente tem a avaliação formativa que vai ocorrendo ao longo do processo. Sempre a gente pode fazer um teste, fazer algumas atividades para nota, um estudo dirigido, e tem a somativa, que é aquela do final, né, que é a prova, que geralmente a gente tem que dar uma nota. Planejadas de acordo com os instrumentos a utilizar e com os objetivos cujo alcance se pretende alcançar. Um bom planejamento atende às seguintes condições. Vamos lá, organização. Então, o plano deve ser organizado em função do aluno, considerando suas necessidades, possibilidades e interesses. Continuidade. As expectativas de aprendizagem devem suceder integrando um todo, sem interrupções, avanços bruscos ou retrocessos. Tem que haver continuidade, né? Graduação. Cada experiência prevista deve basear-se nas experiências anteriores e preparar para as seguintes. Tem que ser gradual. Objetividade e viabilidade. É preciso levar em conta as condições reais em que o planejamento vai ser desenvolvido, bem como os recursos disponíveis na escola e na comunidade. Então, você tem que ser objetivo, né? E ver a viabilidade, se a escola tem condições, né, de promover alguma coisa que você queira, quais os recursos que você tem para aquela atividade ou para aquele projeto. A adequação aos fins. O plano deve estar voltado para a aprendizagem que se pretende alcançar, para atingir algum objetivo, né? E a flexibilidade, que eu sempre falo que o plano é flexível. De acordo com a realidade do trabalho, o andamento do plano deve ser constantemente avaliado, para que possa ser reajustado conforme as reações dos alunos e as circunstâncias do próprio trabalho, por vezes variáveis, porque às vezes a gente chega à escola e tem uma outra atividade, você vai proibir os seus alunos de participarem, às vezes, de um circo que chegou e que vai fazer uma demonstração? Não. Então, o plano é flexível. Você pode fazer essa aula num outro momento. E os tipos de plano? Nós também já vimos. Aqui entra o plano curricular, que envolve todos os elementos da escola, é a previsão das experiências que serão proporcionadas aos alunos. O plano de curso consiste no planejamento de um período letivo para desenvolvimento do currículo, atendendo às condições específicas de cada turma, né? É o plano de curso, geralmente é esse que é solicitado nas escolas desde do primeiro dia de aula, aquele plano anual. Unidade é o plano para o desenvolvimento de uma unidade de estudo, pode ser elaborado sob a forma de projeto também. Diário de aula, eu acho que esse é bem conhecido, né? O planejamento das atividades para desenvolver um dia letivo. Você planeja, às vezes, no seu próprio caderno de planejamento. Atividade, como o nome já indica, é o plano de uma atividade prevista no plano diário, com detalhamento maior que este. Importância do plano de aula. É uma previsão bem feita do que será realizado em classe, melhora muito a aprendizagem dos alunos e aprimora a sua prática pedagógica. Lembre-se, o plano é uma orientação para o professor, mas suficientemente flexível para permitir reformulação sempre que a realidade assim o exigir. A gente já comentou isso, né? Quanto mais objetivo e realístico for seu plano, maiores possibilidades para sua realização e maiores garantias de alcançar os resultados previstos. Planejando o ensino, o professor poderá atender às reais necessidades e possibilidades de seus alunos, ajudando-os em seu processo de desenvolvimento. Aí, ó, a professora pensando. É um trabalho também, gente, coletivo. Planejar é um ato coletivo que envolve o quê? Troca de informações entre os professores, direção, coordenadores, orientadores pedagógicos, funcionários, pais. Porque quando você vai planejar alguma coisa, geralmente a gente tem as reuniões de planejamento, junto com o coordenador pedagógico, orientador pedagógico, né?
E há também uma troca entre os professores que estão na sala. Às vezes, uma experiência que eu tive vai ser importante e eu posso estar auxiliando o meu colega. Então, a gente troca, a famosa troca de figurinhas. Então, planejar requer o quê? Pesquisar sempre, ser criativo na elaboração da aula, estabelecer prioridades e limites, estar aberto para acolher o aluno e sua realidade, ser flexível para replanejar sempre que necessário. Com base nisso, defina o que vai ensinar, como vai ensinar, quando vai ensinar, o que, como e quando avaliar. Isso é muito importante. Então, a gente tem aqui um esquema para a elaboração do plano de ensino. Dados de identificação. Aí vem o nome da instituição, o nome do curso, o nome da disciplina, o número de aulas semanais, carga horária total, o nome do professor responsável. Aí vem objetivos. Você vai colocar um objetivo geral para aquele conteúdo, né? Os específicos, qual vai ser o conteúdo programático daquela aula, né? Representa o desdobramento dos assuntos a serem trabalhados, a metodologia e os procedimentos operacionais, que são indicados, são as ações desenvolvidas pelos professores e pelo aluno, né? Os procedimentos de um e do outro. Os recursos são os meios de ensino, que a gente já viu, né? Os recursos didáticos pedagógicos podem ser também ambientais, necessários ao desenvolvimento das atividades específicas. E a avaliação, número, tipo e critérios adotados. Aí é um fluxograma do nosso planejamento de ensino. Bom, a nossa aula vai até aqui. Espero que vocês, com esse novo conteúdo, um pouco aprofundado, com outro olhar do planejamento, tenha contribuído também, né, para fixar melhor o que seria esse planejamento de ensino, né? Qual a importância do planejamento na prática dos nossos professores, né? Na nossa prática. Obrigada, boa noite.